Olá, sejam bem-vindos ao vídeo Rainhas, Realeza, Realidade, Recordações. Meu nome é Marcelo Emiliano, eu sou alto, estou usando tênis branco e preto, calça jeans e camiseta azul estampada. Sentada do meu lado esquerdo, nós temos Ticiane Cavalcante. Ela é um pouco mais baixa do que eu, branca, está usando sandália rasteira preta, saia listrada branca e preta, camiseta sem manga de gola alta preta. A Ticiane usa óculos, ela tem uma pequena argola nas orelhas e o seu cabelo está preso para trás. Do meu lado direito, nós temos a Ticiane Castro. Ela também é um pouco mais baixa do que eu, está usando mule com estampa de onça, calça jeans preta, camisa branca e ela também tem óculos. O brinco dela é de pérola e o cabelo dela é preto e solto para trás. Nós estamos sentados em poltronas de madeira com almofadas vermelhas. Aí no fundo a gente tem umas flâmulas juninas e nos cantos das cadeiras, chapéus juninos. Esse projeto ele é apoiado pela Lei Aldir Blanc, Lei número 14.017, de 29 de junho de 2020, com o apoio também da Secretaria de Cultura e Turismo de Morada Nova. Vamos começar o nosso bate-papo? Sejam bem-vindos ao projeto Rainhas, Realeza, Realidade, Recordações. Neste bate-papo, documentário, live, Rainha, Realidade, Realeza, Recordações, a gente convidou duas rainhas históricas da cidade de Morada Nova, Ceará, para conversarem um pouco com a gente sobre a sua experiência como rainhas, como é que essa experiência interferiu positivamente na vida delas depois disso e também o que é que a experiência delas pode ensinar para os brincantes e também para as rainhas da atualidade. Aqui do meu lado esquerdo, nós temos Ticiane Cavalcante, que foi rainha da quadrilha Arraiá do Chamegão no ano de 1996. Do meu lado direito, nós temos outra Ticiane, só que essa é a Ticiane Castro, que foi rainha da quadrilha Cheiro da Terra no ano de 2001. Olá, sejam bem-vindas. Vou começar aqui pela Ticiane Cavalcante. A Ticiane, ela dançou quadrilha na minha primeira quadrilha. Para quem não me conhece, eu sou Marcelo Emiliano, nós somos de Morada Nova e eu começo a minha trajetória com quadrilha junina no ano de 1992, também na quadrilha Arraiá do Chamegão. Ticiane, você já foi para ser rainha ou primeiro você foi brincante? Primeiro eu fui brincante. Durante alguns anos eu fui brincante, sempre gostei, me vi assim muito realizada, né, quando estava naquele momento com os nossos colegas, nos divertindo naqueles festivais. Festivais. Né? Nos festivais de quadrilha e lá mesmo no local onde a gente preparava todo o ambiente. Né? Mas inicialmente eu não entrei como rainha. Mas todos os brincantes, né, principalmente as mulheres, elas almejam esse lugar de rainha. Me diz uma coisa, já você primeiro foi brincante e depois foi rainha. Qual, na sua cabeça, assim, na sua memória, qual é assim a diferença que tem entre ser uma brincante normal e uma rainha? A questão do destaque, né, da responsabilidade de estar levando uma quadrilha nas costas. É como se a gente fosse uma referência, né? E a questão da competição, né? Você concorre a um título, você acha que acaba sendo mais cobrada? Exatamente. A gente se cobra também por esse motivo, né? Nós estamos ali representando, de uma certa forma, em destaque aquela quadrilha e a gente se cobra muito na questão da competição de tirar o título, né? De ser escolhida, de dar o melhor da gente ser escolhida e assim dar o título à nossa quadrilha. Ou seja, é mais difícil ser rainha do que ser brincante.
Os dois são bem difíceis, mas o termo rainha já dá assim uma cobrança maior, tanto dos outros participantes como da gente. Mas né? vale a pena? Vale a pena. Vale a pena, vale né? a pena. Não fica na memória registrada e a gente fica, vamos dizer assim, lembrada para sempre, eternizada. Não é né? não? Nós estamos aqui em 2020, você sendo entrevistada por uma experiência do ano de 1996. Aqui do nosso outro lado, nós temos a Ticiane Castro. A Ticiane, ela foi rainha da quadrilha Cheiro da Terra, uma quadrilha que foi fundada pela Elisidária Matos, mas que depois foi coordenada por mim no início dos anos 2000. Ticiane, você também começou como brincante, não foi? Exatamente. Como a minha... Aproxima um pouquinho mais o microfone. Como a minha xará Ticiane, né? Bem frisou que a gente primeiro começa como brincante e sempre almeja ser rainha. Eu acho que é almejado por todas as brincantes da quadrilha, né? Por todas elas. Exatamente a questão de ser um destaque, de ser referência, de levar o nome da quadrilha, né? Da qual você está representando. E a coroa, né? O título de rainha, aquela faixa de rainha, de certa forma, ela até nos dá mais motivação para dançar melhor, para buscar apresentar melhor, né, dentro da quadrilha. E eu jamais imaginei ser convidada para ser rainha. Para mim, como eu gosto de dizer, foi um desafio. Porque eu travava uma batalha comigo mesmo, que era a questão do peso. Eu sempre quis emagrecer. E a questão de ser convidada para ser rainha me ajudou, né, nesse processo de emagrecimento. E me ajudou também a me aceitar, né, como mulher, como adolescente que eu era na época ainda. Então, para mim, foi marcante de diversas formas, né, o convite para ser rainha. Porque a gente almeja, mas a gente nunca se acha capaz de conseguir ser. Infelizmente, eu não consegui terminar o meu reinado por conta de problemas pessoais na família. Mas o período em que eu estive rainha, para mim, foi marcante até hoje. Então, deixa eu te perguntar uma coisa, hoje olhando em perspectiva. Você acha, por conta desse problema de peso, que está muitíssimo resolvido, né? Você acha que você era o patinho feio e que a experiência de ser rainha fez você se descobrir o cisne? Sim, com toda certeza, porque eu não me achava tão bonita, eu não me achava tão, eu posso até dizer, tão importante quanto as outras. Eu não me via dessa forma. Eu sempre achei que eu ia entrar na quadrilha e ia sair dela como brincante, jamais como destaque, né? Então, para mim, foram superações de limites. De primeiro passar pela desconstrução do meu corpo, né, até me aceitar como rainha, como mulher naquele momento, e até as dificuldades que eu passei dentro da quadrilha, porque eu jamais vou esquecer da minha estreia, quando o meu salto quebrou. E eu tive que tirar o sapato e continuar dançando, engolindo o choro, segurando para não chorar, porque eu estava ali no meu momento, no meu primeiro momento, e o meu salto quebrou. Ou seja, eu tive que descer do salto na minha estreia. Para continuar no salto, né? Continuar no salto, é muito bacana isso que você fala, porque é uma coisa própria da arte. A arte fazer você se reconhecer os seus valores. E eu já vi acontecer muitas vezes, sabe? A mulher que se acha o patinho feio, acabar se descobrindo a sua beleza autêntica, original, pela arte, né? E essa coisa do salto que você fala, certamente é muito marcante, porque é toda uma preparação, né? A coisa de você ser rainha, ela pede toda uma preparação, que eu acho que é a mais do que da brincante comum. E logo na estreia quebrar o salto não é brincadeira. Ticiane Cavalcante, como era a preparação na época que você foi rainha e qual era, o que é que você recorda de diferente, de a mais que tinha na preparação de rainha para uma brincante normal?
Bom, na minha época não tinha salto, né? A gente não usava salto, a gente usava bem tipicamente aquelas chinelas Rasteiras. rasteiras, Eu né? lembro. Então eu não tive o mesmo, vamos dizer assim, trauma que a minha colega teve, né? De perder o salto no momento. Então foi bem tranquilo para mim. Porém, em destaque das outras, a preparação era na questão da gente aguentar o ritmo da gente, a respiração, a preparação do figurino, do cabelo. A gente não tinha um figurino assim de destaque tanto quanto as outras, como hoje tem, né? O figurino bem mais Era elaborado. praticamente o mesmo figurino na época, né? Era praticamente o mesmo figurino, tinha uma coisinha ou outra, uma fita que mudava a cor, mas o figurino era igual. E hoje não, a gente vê que, né, O que diferenciava era a questão da rainha, da faixa. coroa e da faixa. Eu acho que na época da Também. Cavalcante nem coroa tinha, não era, Ticiane? não, Era o só- mesmo arranjo. Era o mesmo arranjo, era o mesmo sapato, o mesmo vestido. Acho que mudava apenas a fita, o fitilho do vestido e a faixa, que a gente era identificado pela faixa. Nada mais. O cabelo era igual, penteados iguais, maquiagens iguais, tudo igual. Olha, eu recordo que na época da Ticiane Cavalcante, a rainha, ela não ficava nem na frente. Porque, na verdade, nessa época, você começava a ensaiar a quadrilha e depois a rainha era escolhida. E a rainha continuava dançando no canto que ela estava. Se fosse no meio da quadrilha, continuava Ela no meio da ficava quadrilha. No meio da quadrilha. Muito interessante. Exatamente. É tanto que quando ela falou a questão de ser reconhecida, de não se aceitar, eu também tive. Quando eu fui convidada a ser a rainha, eu jamais esperava, porque eu era a menor de todas, né? Tinha mulheres belíssimas, com corpos, né, bem definidos já, e eu bem mirradinha, raquíticazinha lá no meu cantinho, no meio da quadrilha eu estava, quando eu fui convidada, e foi uma surpresa para mim. Porém, não me desmereci e corri atrás, né? É tanto que a gente se sacrifica muito, a gente faz muito depois que é convidada. Pois é. Antes de você responder como era a sua preparação, tem uma coisa que surgiu na sua fala, voltou na sua e eu vou perguntar agora. Me parece que no caso de vocês duas, a escolha para ser rainha, ela foi além só da questão do porte físico ou desse padrão de beleza estabelecido. Teve uma coisa também de representatividade. Tipo assim, eu sinto que eu não fui escolhida só pelo meu desempenho ou pela minha estampa. Eu também fui escolhida pelo que eu representava para a quadrilha, né? Pelo papel de liderança, pelo exemplo, pela pontualidade nos ensaios, pela responsabilidade. Vocês sentiram isso? Na minha época, a escolha era assim, né? Eu não sei como é a escolha hoje da rainha, o que eles levam isso como referência da escolha, mas na minha época era esse papel da pontualidade nos ensaios, da obediência, da responsabilidade. Então, eles viam outros valores, né, do que a beleza. A beleza não representava tanto para eles. Entendi. Né? E no seu caso, Ticiane? Castro. No meu caso também, né? Eu sempre gostei de participar de tudo, de estar olhando, né? De querer estar sempre à frente de ajeitar logo os passos, aprender, a coreografia, né? de aprender, de tudo, de ficar observando, de ficar com raiva porque o Marcelo era muito rígido com a gente, de errou um passo, a quadrilha volta, a coreografia toda, né? Então, eu me policiava muito com relação a isso, para não errar, para não ter que voltar, porque eu queria avançar na coreografia, eu queria ver a quadrilha pronta para poder dançar, para ensaiar. Então, pela questão da minha família, de envolver todo mundo, e todo mundo se envolver, a minha mãe, que até hoje também é reconhecida por ter feito parte do Cheiro Era da a mãe Terra. da quadrilha. Era a mãe da quadrilha, né? Então, assim, tudo isso influenciou, eu acredito que tem influenciado na escolha, né? Na minha escolha para ser rainha. Porque eu jamais, por mais que eu almejasse, eu jamais me achava capaz de ser, né?
Então, fica muito claro que na época, tanto da Tiziane Cavalcante quanto da Tiziane Castro, muitos fatores interferiam na escolha da rainha. E me parece que os principais era mesmo o empenho, o engajamento, a responsabilidade. Não sei se hoje em dia ainda é assim. Eu não sei, acho que tem umas rainhas aí que são muito estrelas, não sei. Tem que avaliar. Então, voltando aqui, Tiziane Castro, como era a preparação na sua época de uma rainha? E qual era a diferença dessa preparação para a preparação das outras brincantes? A minha já começava a partir do momento do figurino, da escolha do figurino, né? Que para a gente, então, a questão do tecido, de como ia ser montado, o vestido e tudo. Então, aquilo ali, para a gente já era, a partir do momento que a gente começava a escolher o figurino, pronto. Já era... a gente já se imaginava dentro daquele vestido, quando era para ir para a costureira para fazer as provas de vestido. E a minha, então, de rainha, que eu lembro que eram vários tecidos, né, diferentes, e de babados diferentes e tal, e que acabou que o meu vestido ficou realmente bem diferente, né, das outras. O meu cabelo também era diferente. O meu arranjo já foi diferente, eu também não tinha coroa, mas diferia das outras, né, no momento. E até hoje eu lembro do meu vestido. O meu vestido, para mim, era como se eu estivesse vestindo assim, eu acho que um manto realmente de rainha, né? Um vestido de rainha era meu. E para mim, foi doloroso demais ter que passar a minha faixa, o meu vestido, que, na verdade... Devolver para a quadrilha, né? Devolver para a quadrilha. Para mim, não era da quadrilha, era meu. Naquele momento, era meu. Então, mas deixa eu te perguntar, Tiziane, esse vestido, ele já se diferenciava um pouco dos vestidos das outras brincantes? Sim. E questão de arranjo... O meu já era diferente. No seu caso, ainda não tinha coroa, né? Não, tinha não. Mas o meu vestido, ele realmente ficou... bem diferente. Ele tinha um diferencial já. Acho que o arranjo também era um pouco maior, mas seguia o mesmo padrão dos outros arranjos, né? Mas ele tinha um diferencial do arranjo, ele era um pouco maior. Com relação às cores do vestido também, eram bem, né, bem destacadas as cores do vestido também no arranjo. E o cabelo, a forma do penteado do cabelo, que a gente começava dava uma também, diferenciada. Dava. O penteado do cabelo... Tinha a questão da preparação, de a gente passar o dia no dedinho, com gel, com grampo, que a gente terminava a quadrilha com a cabeça toda dolorida dos grampos, de tudo. Mas era muito satisfatório, né? A gente fazia tudo, se pudesse, fazia todo dia. Todo dia estava lá, com o cabelo enrolado. Mas vocês iam para maquiador fazer o rosto, cabeleireiro? Acho que nem tinha isso na nossa época, né? Não. Maquiador profissional, não tinha isso não, né? A gente se maquiava dentro do ônibus mesmo, Né? na casa de alguém que a gente chegava, que servia de apoio, ou até mesmo no banheiro do ginásio, dos lugares que a gente ia, né, fazer Era uma coisa assim, que era um dia de preparação, como é hoje em dia, não, né? De jeito nenhum. Eu Era não uma conto. maquiando a outra e terminando o cabelo de uma para começar Eu a não da conto outra. às vezes que comprei maquiagem, porque levava para as viagens, acabava quebrando e misturava tudo dentro da bolsa. E hoje eu fico olhando assim, né, da nossa época para hoje, a preparação que elas têm. E eu não sei se é tão satisfatório como para a gente era, né? Hoje eu vejo muito glamour. E na nossa época, não. A gente realmente se divertia a partir do momento que começava. Não, hoje tem um festival, então vamos começar a botar o dedinho no cabelo, vamos separar a maquiagem, a calçola, a meia, o vestido. Então, para a gente era tudo aquilo ali era satisfatório. Realmente hoje, uma rainha de quadrilha, ela tem toda uma estrutura a serviço dela. É o maquiador, é o cabeleireiro, é alguém que ajuda a vestir. Vocês acham que isso, claro que ajuda, não resta dúvida, mas vocês acham que isso acaba tirando um pouco a responsabilidade dela enquanto rainha? Assim, eu acho que sim.
né? Porque na nossa época tudo era mais sacrificoso, né? A gente tinha mais sacrifício de conquistar e de se vestir, de se produzir para aquele momento. Hoje você tem uma pessoa totalmente disponível, tira um pouco da sua responsabilidade, porque você várias, porque você espera sempre que o maquiador chegue na hora e não você esteja se maquiando para na hora você estar pronta, que alguém chegue para arrumar o teu cabelo ao invés de você tomar banho cedo, colocar os bobs cedo, você ser a responsável pela sua produção. Então, eu acho que sim, né? Ticiane Castro. Com toda certeza. Como eu acabei de falar, para a gente era satisfatório a gente ir para casa de uma colega ou mesmo de uma amiga brincante e uma fazer o dedinho da outra, uma maquiar a outra, entendeu? Pegar emprestado a maquiagem uma da outra e dizer, uma fechar o vestido da outra. Fechar o vestido da outra, entendeu? Isso, para mim, quadrilha é isso aí. Não é esse glamour, essa pompa que tem hoje, que ela tá lá como rainha, né? É uma coisa meio apartada, né, do resto da quadrilha. Exatamente. É como se for... como é que eu posso dizer? Realmente é um destaque dentro da quadrilha. É como se fosse uma participação especial da quadrilha. Pronto. A rainha hoje. Ela não é mais só uma brincante que está, né? Foi eleita uma faixa, como a gente tinha antigamente, a rainha do milho. Né? Começou sendo a rainha do milho, que passou a ser a rainha de quadrilha. E hoje é a rainha... a estrela da quadrilha. Da quadrilha. Né? Acaba até que tirando, eu acho que até o próprio nome da quadrilha. Fica a rainha referência da quadrilha. Não é a rainha de tal quadrilha. Não é a quadrilha que aquela rainha participa. Né? Inclusive, elas se autodenominam a majestade. Isso. Eu acho que essa estrutura toda, ela vem para contribuir. O que não pode, na minha opinião, é descaracterizar o trabalho de grupo. Né? Ela tem essa estrutura toda, porque hoje em dia é salto, a maioria das rainhas são 2 vestidos, 2 arranjos de cabelo e não sei o que mais lá, precisa mesmo de uma ajuda. Mas que isso não faça com que ela se torne alguém especial dentro do grupo, porque num grupo não tem ninguém mais importante que ninguém. Exatamente. Na hora que surge uma, entre aspas, enormes estrela, o fundamento de grupo se perde. Ticiane Cavalcante, hoje, olhando também em perspectiva, que lições essa experiência de trabalhar em grupo, de ter sido rainha, você trouxe para a sua vida prática? Bom, trabalhar em grupo sempre é bom, né? Então, assim, a gente aprende a questão do respeito, os valores que a gente tinha naquele tempo, né? Que a gente leva até hoje, que a gente passa para os filhos da gente. Você ajudar o próximo, você nunca se achar melhor do que o outro, porque você está numa posição um pouco melhor, né? Principalmente nessa questão da quadrilha, quando você é um destaque, mas você não pode se destacar tanto, achando que você sempre vai ser melhor do que os outros. Você tem que ser destaque, inclusive, em servir, né? Em servir, né? Porque a gente sabe que hoje a gente precisa um do outro. E na nossa época, essa questão de ajudar a fechar o vestido, ajudar a maquiagem da colega, a gente fazer parte, não estar excluída uma pessoa, várias pessoas para me produzir naquele período, né, naquele momento, foi essencial para a construção dos meus valores, que eu ainda era adolescente, estava em construção, né, e para eu levar isso para os meus filhos, os ensinamentos, de a equipe sempre estar unida, quebrou um salto, alguém está ali para te ajudar, ou te dar um apoio de, não, vai dar certo, vamos lá. Na minha época não tinha salto, mas a minha sandália já teve de arrebentar as cordinhas, né? Porque eram produzidas todas iguais. E aí alguém está com um botão arrancado e o outro vem e te ajuda. Então, todos esses valores que a rainha fazia parte, né, vamos dizer assim, ela se tornava majestade naquele momento, não por ela ser o destaque, mas por ela estar ali sendo o destaque, mas cooperando com toda a quadrilha, inclusive na hora de montar e desmontar cenário. A gente estaria lá sempre lindas e maravilhosas. Hoje em dia tem uma produção só para isso, né? No nosso tempo era a gente montava tudo e quando terminava a gente desmontava tudo. E para você, Ticiane, que lições para a sua vida prática a experiência de ter sido rainha trouxe? Para mim, eu sempre
dancei e ficava imaginando no futuro como seriam as próximas gerações, né, de quadrilha, principalmente por ter o meu irmão, que era menino, ficava juntando os chapéus, né, dentro da quadrilha. Tinha os meninozinhos que eram menores também, os porta-bandeira, e a gente ficava, aliás, os porta-estandarte. Né? E eu ficava imaginando como eles seriam futuramente. Né? Se a gente teria uma nova geração de Cheiro da Terra, no meu caso. E como eu sempre fui incentivada pela minha mãe, pela minha avó, que fabricavam os meus vestidos em casa e sempre me incentivavam, então, isso foi mais um motivo para eu querer ser mãe, né? E principalmente de uma menina, para incentivar ela também a dançar. Que esse ano eu realmente realizei o meu sonho, né? De vê-la vestida com um vestido de quadrilha produzido pela minha avó. E, infelizmente, por conta da pandemia, ela não teve a oportunidade de participar de dançar na escola. Mas não foi por isso. A gente botou a música de São João, ela dançou em casa, a gente tirou as fotos. Então, assim, realmente são valores que passaram da minha mãe, né, da minha avó para a minha mãe, e que passaram para mim, realmente de se ver no futuro. Né? E são valores também, como a Ticiane falou, do espírito de coletividade, né? De a gente estar ali como destaque naquele momento, mas realmente não se destacar muito do grupo, porque foi nos dado a oportunidade de ser rainha, mas não de diferir de todo mundo, mas de somar dentro do grupo, né? E eu tento também ensinar isso para a minha filha, por ela ser filha única em casa, de ela não crescer sendo egoísta, né, de ela aprender que o que é bom para um é bom para todo mundo, que o que não é bom para ela também não é bom para a gente. Né? Então, a questão rainha, para mim, me superou em vários aspectos da minha vida. Eu superei vários limites até hoje, até chegar a ela. Porque eu dizia que nunca ia ser mãe, que eu não tinha paciência. Né? E hoje eu me vejo mãe e me vejo realizando muita coisa na minha filha. Que bacana. Para finalizar, eu queria que vocês duas deixassem um recado para as rainhas de hoje em dia. O que é que vocês podem deixar assim de dica? Digo, olhe, rainhas de hoje em dia, aprendam isso com a nossa experiência do passado. Bom, primeiro eu vou deixar o recado para as brincantes que não acreditam que um dia elas podem ser rainhas, né? Que apesar de ser o patinho feio, né, de se achar o patinho feio, acredite no seu potencial, sempre dê o seu melhor, que eu também não me sentia tão, vamos dizer assim, tão radiante, tão brilhante para estar um dia no cargo em que eu estive, né, de destaque na quadrilha, mas se você se dedicar, se você se mostrar disponível, um dia chega lá. E para as rainhas de hoje em dia, eu peço que se não tem na cabeça dela a visão da coletividade, do amor ao próximo, do ajudar, que não é essa questão de estar em destaque naquele momento que te faz diferente dos outros. O que te faz diferente dos outros é a sua capacidade de união, de amor, de cooperação, de você estar ali em destaque, mas sendo sempre disponível a ajudar e a agregar os valores dentro do grupo, né? Não se achar tão superior. Em destaque em todos os aspectos, né? Inclusive no comportamento. Isso mesmo. Ticiane Castro. O que eu posso deixar de mensagem para elas sejam humildes, acima de tudo, né? Não é a faixa de rainha que lhe faz diferente das outras. Que não sejam rainhas cometas, que só passem pela quadrilha sem deixar algo de bom. Sejam estrelas mesmo. Brilhem para deixar o seu destaque, né? A sua história dentro da quadrilha. Enquanto rainha, enquanto quadrilheira. Né? Que não seja rainha só pela coroa, que seja rainha pela sua humildade, pelo seu espírito de coletividade, por ser uma pessoa que
que está ali de coração, brincando, ajudando, que dá o seu melhor para a quadrilha. Isso é ser rainha. Não é uma faixa, não é uma coroa que lhe faz rainha da quadrilha, não. É a sua personalidade, é o que você deixa de melhor dentro da quadrilha. Meninas, foi um prazer enorme esse bate-papo. Foi melhor do que eu imaginava. Vocês também acharam? Eu também achei. Eu amei recordar tanto a experiência do chamegão que eu fiz parte, quanto do cheiro da terra, o significado que ser rainha teve, que pode estar se perdendo um pouco, mas que precisa ser recuperado. Eu acho que esse vídeo ele tem muito a contribuir para os fazedores de quadrilha e para as rainhas. Muito obrigado a vocês pela disponibilidade. Você acompanhou o bate-papo Rainhas, Realeza, Realidade, Recordações. Lembrando sempre que esse projeto ele é apoiado pela Lei Aldir Blanc, Lei número 14.017, de 29 de junho de 2020, e conta também com o apoio da Secretaria de Cultura de Morada Nova, Ceará. Muito obrigado pela companhia. Até breve.